Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Na Lição, realizado pela Igreja Adventista de Sobradinho. Eu sou o Wellington Ribeiro e você é o nosso convidado e a nossa convidada especial para juntos podermos passear no nosso novo guia de estudos que vamos utilizar ao longo desses 3 meses, o Evangelho de Marcos. Então já convido você a pegar a sua Bíblia, o seu guia de estudos, sua caneta, para fazer as anotações e já aproveita, curte, comenta e compartilha esse material para que muito mais pessoas sejam abençoadas com essa mensagem de esperança. Eu tenho aqui comigo hoje 2 amigos especiais e eu vou pedir que eles se apresentem. Primeiro você, meu amigo, por favor. Olá, meu nome é Alessandro Andrade, sou esposo da Sara Lilian, pai do Davi Alexandre e da Yasmin. Sou também coordenador da classe de adolescentes aqui em Sobradinho, na Igreja Adventista de Sobradinho. Temos a nossa base Orion, né, que é como denominamos aqui o nosso grupo. E estou muito feliz de estar aqui podendo compartilhar dessa palavra sobre o livro de Marcos. Seja bem-vindo, Alessandro. Uma alegria ter você conosco, tá? E nós temos aqui agora também um missionário. Se apresente, meu amigo. Pois é, meu nome é Francisco Tibúcio, né? Eu gosto de chamar de Tibúcio, né? Para os íntimos Tibas, né? Minha esposa chama Carla, sou pai também do pastor Vitor VJ, da Anne Leice e do Rubens, estão tudo espalhados por esse mundão aí. Mas é um prazer muito grande estar com todos vocês aqui. Alegria é nossa, viu, Tiba, ter você conosco. Amigos, vamos fazer uma oração. Alessandro, você pode orar para nós, por favor? Posso. Então oremos. Pai do céu, Senhor nosso Deus, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua palavra, Senhor. Amém. Nos ajude, que Teu Espírito esteja aqui conosco para nos iluminar a mente, que possamos aprender mais sobre o Evangelho de Marcos e sobre a pessoa de Marcos também e, em primeiro lugar, a pessoa de Cristo. Amém. Esteja conosco, esteja com cada pessoa alcançada por esse material. Isso que eu te peço e agradeço, em nome do amor de Jesus. Amém. 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 Muito bem, abra você aí em casa a sua Bíblia no livro de Marcos, o Evangelho de Marcos. Marcos é o menor dos evangelhos, mas por incrível que pareça, ele tem muitas lições para a gente. E ao longo desses 3 meses, eu e vocês vamos ter a alegria de poder aprender cada vez mais sobre ele. O nosso verso para memorizar é o que está em Marcos capítulo 1, verso 14 e 15, que diz assim: Depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galiléia pregando o evangelho de Deus. Ele dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam no evangelho. Hoje o nosso guia de estudos ele vai falar para a gente, o tema central dessa semana é o princípio do evangelho. Amigos, cada um dos evangelhos mostra Cristo de uma forma. Mateus, João, né, Lucas e Marcos também não é diferente. Eu gostaria de saber assim de cada um de vocês, por que é importante a gente ter essa visão de autores diferentes da missão de Cristo e de quem Cristo foi. Imagina se a gente tivesse só um evangelho, seria bom, mas 4 é melhor. Essas visões ajudam a gente? Mas eu penso o seguinte, para mim assim, eu particularmente não conhecia bem o livro de Marcos, sempre li várias vezes, mas essa lição me fez ater mais a esse livro e eu percebi como ele é importante para a gente. Isso que você mencionou aí, eu já percebi também, eu comparo isso com pregadores, né? Cada pregador tem um estilo, tem um padrão, tem uma forma de falar, que cada um depende da forma que ele veio, de onde foi criado, né? A sua origem, né? Da mesma forma, com respeito aos os escritores dos livros, né? O Marcos, por exemplo, ele tem a sua base familiar, né? Tem a sua dificuldade, a sua essência, tudo isso, né? Mostra onde ele chegou, que é com respeito ao livro de Marcos, né? Que acho que tem muito a aprender, né, no livro de Marcos. Legal. Alessandro? Eu acho interessante realmente o que você falou, né? Que Deus deu oportunidade de pessoas diferentes, né? Observadoras e algumas, inclusive, que conviveram com os discípulos, né? E tiveram essa oportunidade de relatar os fatos, cada uma com uma visão diferente, né? E cada uma mostra aspectos diferentes do ministério de Cristo. Eu acho que isso é muito enriquecedor, né? E muito bom para nós podermos avaliar de todas essas visões diferentes também, né? E é interessante realmente porque cada pessoa tem uma forma de enxergar a vida. Sim. Cada experiência, né, tipo, se contribui para que a gente enxergue hoje de uma forma diferente. E toda a história de Marcos, o seu chamado,
a sua decepção missionária com Paulo, a sua reabilitação, a visão que ele dá dos milagres, tudo isso é uma ótica realmente diferente e faz a gente se assemelhar, né? A gente olha isso também e fala assim, poxa, ele passou por essas coisas, eu também passo. A gente vê uma face humana do evangelista Marcos, e isso é muito legal, né? Porque a gente percebe, Everton, que quando a gente começa a ler o livro de Marcos, a gente que é um leitor comum, a gente já sabe qual é a missão de Jesus, né? Uma coisa... Agora, a gente percebe que o Marcos, por exemplo, até a metade do livro, ele não sabia qual era a missão de Jesus, né? O interessante, só depois da metade do livro, teve um dos discípulos que percebeu qual era a missão de Jesus, né? Porque antes disso, só quem sabia quem era Jesus era quem? Os endemoniados, né? Eles confessavam várias vezes, né? Você entendeu? Só na metade do livro para lá para frente, foi que um deles, que não estava endemoniado, né, sabia quem era Jesus, que era o próprio Pedro, né? Tu és o Cristo, o Filho do Filho Deus de vivo. Deus, né? E tem um negócio que é interessante no que você falou, que a gente olha o livro de Marcos, por exemplo, no capítulo 1, ele já fala do batismo de Jesus, né? E quando, por exemplo, em Mateus, o batismo é no capítulo 3, capítulo 4. Então ele resume a história, né? Ele é bem sucinto, né, Alessandro? Ele vai direto ao ponto. Mas mesmo ele sendo assim, direto, ele traz pra gente muitos ensinamentos, não é, amigo? Eu acho que ele colocou ali onde ele identificou que foi o momento que estaria iniciando o ministério de Cristo, né? Então ele se apegou àquele momento como muito importante, né? Com certeza foi. Como você citou, outros escritores, evangelistas, eles se atentaram à genealogia de Jesus lá no livro de Mateus, né? Já João chegou a mencionar a origem dele junto divina, ao Pai, né? Antes de tudo, do Verbo, né? E Marcos, ele foi, como você falou, bem prático ali nas primeiros passos de Cristo, vamos dizer assim, no seu ministério, né? Isso é muito interessante, realmente. E é bom também a gente se ater um pouco mais sobre a introdução de Marcos, né? A gente vê uma das coisas que fez ele ser o que ele é, foi a base familiar de Marcos. Gente, diz que a mãe dele era uma cristã. E o que eu achei mais interessante, que o lar dela era um lar aberto, né? Os discípulos iam para lá. Eu até comparo que acho que tinha um grande pequeno grupo ali na casa da mãe de Marcos, né? Então ele foi o que ele foi devido à base familiar que ele teve, né? No livro de Atos, capítulo 12, né? Tipo, se a gente vê que ela era uma mulher apoiadora do evangelho, né? Sim. Inclusive, por falar em Atos, capítulo 12 é onde a gente encontra a primeira menção de Marcos ali naquele contexto missionário, e inclusive apresenta até mesmo um aspecto de fracasso, porque ele está perto de um grande vulto, o maior de todos os missionários da Bíblia depois de Cristo, Paulo. Paulo tinha sangue no olho para o evangelho, né? Ele não tinha tempo ruim, não tinha obstáculo que parasse aquele homem. E aqui João Marcos aparece com o desafio de acompanhá-lo nessa missão. Será que, assim, às vezes a gente olhando e vê que João Marcos desistiu, poxa, por que será que ele desistiu? Mas será que nós conseguiríamos acompanhar o ritmo de Paulo? Isso que eu estava imaginando, né? E pelo que traz nos estudiosos bíblicos, né? Marcos, nessa época, provavelmente era jovem, né? Jovem. Era um jovem, ele estava ali numa posição de auxiliar, né? De hora de Paulo e hora de Pedro, né? E nesse episódio que cita sobre que eles deveriam ir a uma viagem e ele acabou abandonando, né? Indo embora, voltou para Jerusalém. Talvez que nem o Tiburcio colocou, né? Como a ligação que ele tinha com a mãe, de repente, são coisas que a gente começa a pensar, né? Ele sendo jovem, né? Talvez não estava tão acostumado àquele tipo de desafio naquela época, né? A missão ele exigia muito do missionário em si, né? Porque teria que ir a lugares, né? Inóspitos, viagens agressivos, risco de morte constante, não né? ser bem recebido, né, nos lugares. Então, talvez isso fez com que Marcos tenha hesitado, né, e voltado atrás. E por falar assim em lugares inóspitos, Tiburcio, o seu filho, o pastor Vitor, ele está aí em missão no mundo, em lugares aonde o evangelho muitas vezes não pode ser pregado abertamente, né?
Que desafio, não é, amigo? Desafio, porque a lição menciona que as pessoas pensam que trabalho missionário é só coisa boa. Gente, às vezes não é. Um dos meus sonhos, velho, que eu estou começando a realizar agora é ser missionário. Para mim não tem coisa mais, sabe? E esse meu sonho, eu passei por um dos meus filhos, né? O pastor BJ mesmo, ele está lá na Tailândia atualmente, né? E ele teve o mês passado lá em Uzbequistão, sem nem expressar. Um país ali, gente, que o evangelho não chega lá, você entendeu? Lá existem muitos crentes, mas só que lá é o seguinte, você pode ser crente, mas você não pode pregar a mensagem, tá? Tanto Tem é que guardar para você a sua crença. Tanto é que quando ele foi convidado para fazer um trabalho lá, ele chegou até a ficar meio doente, né? Preocupado, ansioso, né? Porque eles reuniram numa chácara, num lugar meio isolado, ali ele pôde assim, passar aquilo que ele sabe para alguns missionários, né? Mas foi muito tenso. Tanto é que ele só pôde colocar alguma coisa na internet quando ele saiu daquele lugar. Então, gente, ser missionário é uma coisa maravilhosa, mas não é fácil, né? E eu fico pensando nessas realidades hoje, como era também nessa época aqui de João Marcos, né? Porque, assim, às vezes a gente critica e julga as pessoas por elas temporariamente abrirem mão de um projeto. É interessante a gente notar que João Marcos, ele se afasta de Paulo, mas ele não nega a fé. Ele não nega a fé. Talvez ele tenha experimentado, visto alguma coisa e falou assim, poxa, eu não estou preparado ainda para isso aqui, né, Alessandro? Realmente ele passou por um momento ali complicado e essa atitude dele trouxe até um desconforto ali entre Paulo e Barnabé, né? Você vê que Paulo ficou muito chateado. Ficou chateado, né? Isso mostra também que os personagens bíblicos são seres humanos como qualquer outro, né? Então, Paulo se viu ali decepcionado com a atitude de João Marcos, né? Em outros momentos da Bíblia fala que, inclusive, existia um afastamento, assim, né? Mas mais à frente você vai ver que Paulo tem um apreço por Marcos, né? Por João. Ele fala, manda um abraço, né? Mandou um cumprimento para ele, que ele é muito querido. A forma de saudação carinhosa, né? Traz ele porque me vai ser útil aqui, né? Então, quer dizer, a visão dele sobre ele mudou. Isso, com certeza, foi fruto de mudança de atitude do próprio Marcos, né? Que ele se fez valer, né? Se mostrou, talvez em um momento mais amadurecido, né? Se mostrou útil para a obra, né? É lindo a gente olhar esse aspecto do jovem Marcos, porque muitas vezes o jovem, ele naquele ímpeto, o desejo de fazer algumas coisas, ele pode até errar, né, Tibúcio? E às vezes nós, que já temos uma certa experiência, como é que a gente precisa agir com o jovem da igreja que está disposto, que tem aquela vontade, está com a cabeça cheia de sonhos, cheia de projetos? Como nós podemos ajudá-los? Desafio muito grande, né, Everton? Mas eu acho que a base, é a família, né? Isso é muito importante. Não é dizer que se você tem uma família que não foi o que você esperava, que você pode quebrar esse elo aí. Claro que você veja bem, a gente percebe que Marcos, né? O Marcos ele sempre foi um coadjuvante, né? Ele nunca foi um protagonista da sua história, né? Sempre dependendo disso, daquilo. Mas lá na frente, gente, você percebeu quando ele entendeu a missão, quando ele entendeu e ele tomou a decisão de cumprir aquilo pelo qual ele foi chamado, a história dele mudou. Então a gente hoje, gente... O que eu acho interessante, minha filha mora no Canadá, Wellington, e lá os pastores lá, eles têm como costume, né? Cada pastor pega um jovem para cuidar dele. Não sei qual a expressão que usa, que eu esqueci, né? Ele cuida daquele jovem ali, você entendeu? Como se fosse um discipulado. É mais ou menos isso. Ou mais íntimo ainda, né? É mais ou menos isso. Como se fosse apadrinhar mesmo, afilhar. Então, minha resposta para essa pergunta que você me fez, eu acho que nós temos que cuidar desse jovem. Escolhe um jovem, está em dificuldade, chega mais perto dele, dedique tempo. Para conhecer e ajudar alguém, a gente tem que dedicar tempo, né? Acho que é por aí, Wellington. Se não existisse um Barnabé, talvez nós não teríamos o Evangelho de Marcos, né? Sim, é verdade. Então eu quero até fazer um apelo para você que nos assiste agora. Eu sei que existem jovens na sua igreja, adolescentes cheios de sonhos, cujos olhos deles brilham quando eles pensam em algumas coisas. A força, a vitalidade que eles têm precisa ser unida à sua sabedoria. Talvez você e eu precisemos ser Barnabé na vida desses jovens Marcos da nossa igreja, para que a gente tenha grandes novos evangelhos, não sendo escritos, mas sendo vividos nos 4 cantos desse mundo. E quando a gente olha aqui, né, queridos, no Novo Testamento, em Colossenses, Timóteo, Filemão e Pedro,
a gente vê algumas descrições de que Marcos estava ali em movimento. Ele estava ensinando a palavra pela indicação de Paulo. Paulo pede para trazer ele para perto, né? Traz para perto o jovem Marcos, ele vai ser útil aqui. Ele se torna ali ajudador, cooperador de Paulo, e ele ganha respeito entre os discípulos, né? Então, assim, é muito lindo a gente ver que ele recebeu uma segunda chance. Segunda chance, quem é que não, né? Quem que não Era precisa? o que eu ia perguntar para vocês agora. Quem não precisa de uma segunda chance, amigos? Eu acho que essa história toda de Marcos serve muito para nos motivar, né? Porque em muitos momentos a gente se vê espiritualmente fraco, né? Desanimado, às vezes, né? Encara as dificuldades como muito grandes, né? Então, a gente pode ver que duas coisas. Primeiro, é possível realmente se restabelecer, né? Com a ajuda de Deus. E é sempre importante, que nem o Tiburcio colocou, né? Ter a confiança de alguém que possa te motivar, te incentivar, né? E aí você com certeza consegue dar a volta por cima, né? E fazer uma história diferente, né? Tiburcio, enquanto o Alessandro falava aqui, o Espírito me deu aqui uma iluminação de um tema que eu acredito que é importante a gente comentar aqui hoje, porque muitas vezes, dentro desse aspecto da segunda chance, a nossa igreja ela tem a sistemática de que o pastor ele seja rotativo de 4 em 4 anos, 3 em 3 anos, um período, né? Sim. E acontece que muitas vezes, por perfil, por afinidade, a gente pode se afeiçoar mais de um do que de outro. Eu já vi, em algumas vezes, as pessoas, quando eles não têm aquela semelhança, aquela afinidade com um determinado pastor, eles se retraem e paralisam o ministério deles, a ação de toda forma. Mas quando a gente olha aqui a história de João Marcos, ele recua, mas ele não fica chateado com Paulo, e depois ele volta de novo e trabalha junto com Paulo. Né? Ele volta e trabalha junto com Paulo. Então, assim, o que isso pode nos ensinar? Mesmo a gente tendo pastores em épocas diferentes, líderes diferentes, né? Porque às vezes a nossa comissão da igreja se reúne para ver ao melhor líder continuar no trabalho ou renovar. Então, assim, como é que nós, mesmo que a gente temporariamente, poxa, eu não gostei ali, mas eu preciso me adequar, eu preciso me ajudar, né? Como é que a gente pode fazer para sempre estar apoiando os novos líderes, os novos pastores na nossa missão como igreja? Como é que a gente tem que deixar de lado a nossa vontade, sim, né? E colocar o bem maior? Que para mim era um fator importante nisso, e eu acho que sem isso ninguém vai a lugar nenhum, é a questão da humildade, entendeu? A humildade, ela está envolvida em tudo, amigo. Você vê que a questão do trabalho, você vê, pode ter um bom profissional, um jogador de futebol, que foge, que não tem nada a ver com o nosso assunto aqui, mas se o indivíduo não tiver humildade, amigo, ele pode ser o craque que for, mas ele não vai longe. A mesma coisa com respeito à nossa relação com a igreja. Vamos comer nós membros e pastores. Gente, nem todos, nós mencionamos anteriormente que nem todos são iguais, cada um tem a sua afinidade. A diversidade de dons. Cada um tem seu temperamento, personalidades. Gente. Temperamento que é algo assim que a gente até assusta quando começa a estudar sobre temperamentos. Então, para mim, a gente ter humildade, a gente perceber as pessoas que realmente estão ali caminhando, que precisam de auxílio, né? E a gente tratar todo mundo igual, assim como Jesus tratava. É só seguir os passos de Jesus, amigo. A receita está ali. Seguir os passos de Jesus. Alessandro, sua contribuição aí, amigo. Eu acho que, pegando o link do que o Tiburcio comentou também, né, sobre a humildade, realmente é muito importante, né, nesse momento em que é necessário se reaproximar de outra pessoa. Eu acho que a humildade é ligada ao perdão, né, a capacidade de perdoar também, né, de dar uma chance. Paulo precisou perdoar João Marcos pela postura que ele teve, provavelmente lá quando era mais jovem, mas a partir do momento que Marcos passou a demonstrar atitudes diferentes, né? Você vê que em outro momento na escritura, Paulo relata que ele é muito útil para ele, né? Que chega a chamar até de filho, né? O meu filho Marcos, né? Então você vê que tem aquele carinho realmente especial, né? A gente vê, Alessandro, desculpa colocar aí, assim, quantos Marcos o Hélio tem na igreja? Quantos Marcos, né? Às vezes a forma que a gente lida com eles é que vai mostrar o futuro dele. Então,
Desculpa aí, eu quero só falar Por favor. Por amigo. exemplo, o Hugo aqui da nossa igreja, por exemplo, ele era um indivíduo, era um rapaz, um jovem da igreja, que ele queria muito ser missionário. Tinha um bom emprego, ganhava bem. Um dia ele foi lá em casa, eu lembro desse dia, estava eu e o pastor Vitor lá, e ele falou que queria ser pastor, né? Para muitos isso era loucura, né? Mas aí a pessoa conversou, mostrou, né? E hoje ele é um pastor, né? É um servo de Deus, né? A gente vê comparar com o que você está mencionando aí, né? Pois é, foi importante para ele também ter o apoio de pessoas, né, que ele considerava importantes na vida dele ali nesse momento. Né? É lindo a gente olhar essa parte da vida de João Marcos relatada no livro de Atos, né? E agora eu quero convidar vocês para irmos para Marcos capítulo 1, onde a palavra nos mostra aí Marcos como sendo um mensageiro, aquele que prepara ali o caminho para Cristo. Inclusive, ele é até descrito, né, como ele usa referências de Êxodo, usa referências de Malaquias, de Isaías, como aqueles que vão preparar o caminho para a vinda de Cristo. Vamos dar uma olhada aqui, amigos, nessa parte do mensageiro. Como é que Marcos se olha nesse aspecto, né? Ele fala assim, olha, quem são os personagens que a gente encontra em Marcos capítulo 1, verso 1 ao 8, uma descrição ali da Trindade, mais algumas coisas. Fala pra gente aí. Como é que Marcos descreve isso? Né? Deus Pai, Deus Filho, Espírito Santo, né? Gente, eles estavam sempre envolvidos. Sabe, Wellington, pensa o seguinte, assim, a gente, quando eu, por exemplo, tive 3 filhos, né? Você também tem seus filhos, né? Alessandro também. Então, veja bem, a gente começa a ver a vida da forma certa depois que a gente tem os filhos. E aí vocês conseguem imaginar a Trindade, por exemplo, quando eles viram a situação do nosso mundo, eles perceberam que queriam tomar uma atitude, né? E qual era essa atitude? E onde eles chegaram? Precisava ser enviado o quê? Jesus, né? Jesus, né? O Filho de Deus, né? Agora, pergunto para vocês acham que foi fácil essa decisão? Porque, às vezes, quando acontece algo com uma pessoa de fora, né? Gente, por exemplo, quando acontece algo com o nosso filho, você já imaginou como é quando te corta na carne? Então, quando a gente começa a pensar em a Trindade, não foi fácil para eles tomarem essa decisão também. Né? O Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Né? O conselho eterno, né? Como descrito por Ellen White, eles fizeram vários encontros para tomar essa decisão do resgate. E aí a gente olha Marcos, Alessandro, apresentando Jesus como já em movimento nesse caminho o tempo todo, mas ele apresenta a Trindade também, né? Isso, eu acho interessante, né, só para a gente trazer o contexto, né, aqui nos primeiros versos do livro de Marcos, ele está falando sobre João Batista, né, sobre Jesus, o batismo de Jesus, que marcaria ali o início do seu ministério. Eu acho muito interessante que isso mostra que Marcos tinha conhecimento das Escrituras, né? Porque ele fez ali a relação daqueles momentos com as profecias bíblicas, né? Que nem você já citou aí, Isaías, né? Até lá no livro de Êxodo, que fala que viria uma voz que clamaria no deserto, né? Se referindo a João Batista. E eu acho muito interessante enxergar isso, que ele teve essa visão já embasada pelo estudo das Escrituras também, né? E para relatar sobre esse momento tão importante, né? Que nem, como vocês já falaram, foi um momento em que na Terra ali estiveram presentes toda a Trindade, né? Deus Pai, Deus Filho, como Jesus Cristo. Deus Pai se manifestou pela voz dele, né? Que falou, tu és meu filho amado em que me comprazo, né? As pessoas ali puderam escutar. E o Espírito Santo, que também se manifestou naquele momento em forma de uma pomba, né? Então, realmente foi um momento muito especial e Marcos fez questão de começar o livro dele com esse relato aí, né? A gente olha o batismo de Cristo como sendo assim algo impactante para todos os evangelistas, né? Todos eles foram impressionados e realmente é uma cena magnífica, é uma cena grandiosa. Eu acredito que todos aqueles que tiveram o grande privilégio de presenciar esta cena ficaram fortemente impactados. Sim. Eu fico imaginando, acontece comigo, não sei se acontece com vocês, mas depois de alguma programação, algum evento muito lindo que a gente vive na igreja, depois que deito na cama, passo muito tempo para poder dormir. A mente fica processando tudo, revivendo tudo aquilo que aconteceu. E eu fiquei imaginando aqui
como aconteceu na cabeça dessas pessoas que viram o batismo de Cristo, Tibúrcio? É realmente, que veja bem, que após o batismo de Cristo começou o ministério de Jesus, né? Então você veja bem, gente, eu acho que é como você mencionou, quem estava presente ali, como é que eles encararam isso? Né, gente, para mim foi um privilégio muito grande, até do próprio Jesus, sabia? Quando ele ouviu aquela voz, esse é meu filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem eu fico feliz, em quem me deleito, né? Isso foi a motivação, né? Às vezes eu fico divagando também, pensando assim, que privilégio, né? Deus falar, esse é o Wellington, em quem me comprazo. Filho amado, eu tenho prazer Alessandro, nele. Tibúrcio. A vida dele me traz prazer. Gente, eu acho que o sucesso, a alegria, e acho que o nosso é isso aí. Agora, só que a questão é que tudo tem um preço na vida, né? Havia as pessoas que querem os privilégios, mas não querem o sacrifício, né? A gente percebe que esses homens, gente, a vida de gente, João Batista, se a gente pensar na vida de João Batista, acho que ninguém queria ser. O que esse homem passou, né? Era um indivíduo que ele basicamente não teve contato com a família, com a Vivia sociedade, no deserto. com amigos. Agora, quem quer passar por isso? Então, tudo tem um As preço. privações, as lutas, né? Quando nós pagamos o preço, né? Pagamos o preço de dedicar, de estudar, de ter aquela comunhão com Deus, a gente vai ter aquele mesmo sentimento que Jesus teve, né? Que as pessoas que viram Jesus teve, que o próprio João Batista teve, né? E ali, João Batista, que nem o Tibúrcio falou, ele se dedicou integralmente à missão que ele entendeu que tinha, né? Sim. E uma outra coisa que me chama a atenção aí na continuidade desses acontecimentos foi que assim que Jesus se batizou, logo depois disso ele foi conduzido ao deserto, não é isso? Pelo Espírito Santo. Então ele se batizou ali e aí ele já entrou em ação, né? Em preparação ali pelo Espírito Santo. E é interessante ver também que com o batismo de Jesus e logo depois desses fatos, é possível perceber a natureza divina de Jesus, né? Que a manifestação de Deus Pai ali. E logo nos próximos dias, quando ele teve aquela peregrinação pelo deserto, né? Que ele passou fome, né? E ali ele já estava demonstrando sentimentos bem humanos também, né? Sim. Sensações que nós todos já passamos, né? Você citou aí, amigo, o batismo e a direção do Espírito. Nessa época, existiam várias pessoas que se diziam ser Messias, né? Porque a gente tem 200 anos, desde Malaquias até o nascimento de Cristo. Um período onde muitas gerações passaram e houve um silêncio profético. Então, muitos evangelhos apócrifos foram escritos nesse momento. Muitos livros apócrifos foram escritos na tentativa de manter o povo ali com a chama da esperança sempre acesa. Muitos, na ideia de ajudar, se denominavam também rabis, mestres e até mesmo messias. E agora, quando no batismo de Cristo, o Pai fala assim, este é o meu filho, ele está fazendo uma separação de Cristo de todos os outros que se denominavam Messias ou líderes que eram mais importantes. Então, olha a responsabilidade que no próprio batismo é como se fosse uma marca, um selo de autenticidade. Olha, agora está começando o ministério do meu ungido. Esse selo de verificado, né? É esse aqui, exatamente. É esse aqui, ó. E aí ele se diferencia até mesmo de João, porque João era o maior vulto naquele momento. E aí, quando Cristo recebe essa voz, né, esse selo da voz, dizendo, e o Espírito repousando sobre ele, então ali fica marcado, né, Tibúrcio? E essa expressão, a divindade de Cristo. E essa expressão de o filho amado, na minha visão, ela se estende para todos nós, né? A gente percebe como o inimigo tem envolto a vida de pessoas, né? Em dificuldade, o inimigo nos conhece, ele sabe onde é a nossa fraqueza, né? E a gente percebe como as pessoas têm se levado, né? Pela voz do inimigo. Mas aquelas pessoas que tomam a decisão, gente, de fazer diferente, ele ouve essa voz, né? Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Gente, o coração de Deus está aberto para todos nós, sabe, Wellington? Eu acredito que Deus tem o desejo de expressar algo semelhante para todos nós. Sim. Agora, fica uma coisa evidente, Alessandro, agora eu quero que você se aprofunde mais nesse pensamento que você iniciou, porque assim, para receber um título desse do próprio Pai, há necessidade de uma vida diferenciada, e a gente olha o Espírito Santo repousando sobre Cristo e depois guiando ele
para o deserto onde ele vai ser tentado. Então, assim, para ser chamado de filho amado, a necessidade de ser guiado pelo Espírito, né, amigo? Com certeza, né? Realmente você vê que Cristo, apesar de ter essa natureza divina, né? Ele com certeza precisou nesse momento ser conduzido pela vontade do Espírito Santo ali, né? E ele se pôs à disposição da vontade do Pai e do Espírito para se preparar para todo o ministério que viria, né? E o interessante também é que já no começo do ministério você vê, ele tem essa preparação e de cara já tem que enfrentar as artimanhas do inimigo ali, né? E isso chama a nossa atenção, né? Porque assim, a direção do Espírito não é necessariamente o que eu quero, mas o que eu preciso. Cristo precisava ir para o deserto e ele se submete e vai para a provação, né? Com certeza. Às né? vezes nós podemos estar querendo o batismo do Espírito, eu quero porque eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, mas a gente tem que entender, né, Tiburcio, que a vontade é do Espírito e não a minha, né? O Espírito que conduz, né? Ele que vai... Quando nós nos expomos a fazer a vontade de Deus, velho, aquilo que para a gente é difícil se torna fácil, né? Algumas pessoas pensam, mas eu prego o evangelho, mas, por exemplo, aí diz que a gente tem que começar para onde? Pela nossa família. É fácil pregar para a família? Não é. É um desafio. Para mim, a maior dificuldade que eu tenho é pregar para o meu vizinho. Porque o vizinho tá... Gente, mas quando nós submetemos nossa vida à vontade de Deus, a gente vive de acordo com o que Ele requer de nós, a gente faz isso com facilidade. Então, o segredo, gente, não é temer o que tem que fazer. Tem que preocupar, estou eu ligado com Deus? Né? E, amigos, quando a gente olha o Evangelho segundo Jesus, né, quando Marcos descreve, a gente percebe até que, inclusive foi o nosso verso para memorizar, né? Ele tem uma conexão com as 2.300 tardes e manhãs, uma profecia linda, a maior profecia bíblica de tempo, e que dentro dela está o ministério de Cristo. Então, depois disso, depois de João ter sido preso, Jesus foi para a Galileia pregando o Evangelho de Deus. E olha o que Jesus dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, e arrependam-se e creiam no Evangelho. E aí a gente olha exatamente a profecia aqui se cumprindo, né? Sim. Que mensagem é essa que Jesus estava trazendo aqui para o povo daquela época e para nós hoje também, amigos? Eu achei interessante, que foi até abordado aqui no nosso guia, que Marcos ele inicia o livro dele dizendo que é o Evangelho de Jesus Cristo, né, que são as boas novas sobre Jesus Cristo, mas ao mesmo tempo também ele destaca que o próprio Jesus eram aquelas boas novas, né? O próprio Jesus também era o Evangelho. Então, e ele ainda fala mais que os milagres de Jesus também eram o Evangelho, né? Os ensinamentos dele também, né? Que visão maravilhosa. Isso, ele tinha noção da importância que existia de passar para frente todos aqueles acontecimentos, né? E aqui fala também que Marcos identificou Cristo como numa jornada, né? Que ele estava ali, ele focou nas ações de Cristo, né? Nas curas, tudo o que ele fez, por onde ele andou. Foi um evangelista que se dedicou a narrar as ações. Ele mostrava um Jesus ativo, né? Um Jesus em movimento, né? Eu acho muito interessante também a gente lembrar disso. E quando a gente estuda profecia, Wellington, a gente percebe, quem entende profecia, nem precisa, a gente não tem como ser diferente, como as coisas acontecem tudo certinho, né? Nós vemos em 457, né, após Artaxerxes lá, nós sabemos que deu cumprimento, deu início a essa profecia, né? E todas as coisas, de 2.300 dias também, né, anos, né? E todas as coisas foi cumprindo, né? Perfeitamente. Agora, o que me entristece, é que muitas pessoas que não estudam a Bíblia, não têm esse conhecimento, eles acham que as coisas são normais. Mas eu digo para você, que o cerco está fechando, tá? As profecias estão se cumprindo e o que Deus prometeu está se cumprindo. Por exemplo, as pessoas que viram recentemente, por exemplo, eu vou entrar um pouquinho no contexto, que foge um pouquinho do nosso contexto aqui. O que aconteceu, falando em termos de mundo, tá? A questão do Papa, por gente, o Papa nunca foi convidado para a reunião do G7. E dessa vez ele foi convidado, e eu vi ali aquele vídeo ali, todos os presidentes mundiais, sabe, abraçando, beijando. Gente, então as coisas começam a acontecer de uma forma tão rápida. Então as pessoas que não estudam a profecia, que não lê a Bíblia, eles não sabem o que está acontecendo.
Eu não sou, sabe, desses alarmistas, mas também não sou conformista, sabe? Então a gente tem que estar no meio termo, tem que entender, tem que conhecer, e aqueles que conhecem, aquele que estuda, Deus vai mostrar, Wellington. E realmente a profecia está mostrando que estamos realmente no tempo final, né? E nós precisamos levar avante a nossa missão, que é pregar o Evangelho. Isso. Da mesma forma que é importante hoje, foi importante naquela época para eles identificarem que realmente se tratava do Messias, né? E, inclusive, essa profecia que você citou, né, das 2.300 tardes e manhãs, ela começou lá, como o Tiburcio colocou, lá em 457 a.C., e ela vai tendo vários passos, né, vários momentos ali, e com certeza vai ter impacto até nos dias de hoje. Né? Então, por isso que é importante sempre estar examinando as Escrituras e entendendo tudo o que está acontecendo à nossa volta também. Né? A gente olha que no calendário de Deus não há nem adiantamento nem tardança. As coisas acontecem sempre no seu tempo certo. E o nascimento de Cristo aqui descrito, o início do ministério dele, cumpre exatamente o tempo profético das 70 semanas, né, de Daniel, capítulo 9, verso 24 ao 27. E aí a gente encontra aqui Cristo exercendo o seu ministério de forma gloriosa, de forma maravilhosa. Queridos, Marcos ele aponta Cristo como sendo o Evangelho. E eu, assim, tenho aqui uma pergunta que eu quero fazer a vocês, tá nos nossos comentários, no nosso guia de estudo, que diz assim: o que o Evangelho significa para você? O que o Evangelho significa para você, Tiburcio? Para mim é tudo, Wellington, sabe? Quando eu vejo, assim, o Marcos, né, escrevendo esse livro aí, eu sei que por mais que ele escreveu, ele teve uma ajuda muito grande de Pedro, né? Porque Marcos é interessante que ele não era discípulo, né? Né? Como é que ele pôde, assim, escrever tantos pormenores, assim, né? Mas a gente, alguns escritores dizem que o Pedro ajudou muito ele a escrever esse livro, né? Então a gente percebe, gente, que aquilo que Deus mostrou, gente, isso aí não falha, né? E a gente como crente, a gente como missionário, precisamos realmente fazer a nossa parte, cumprir aquilo que Deus outorgou. Por exemplo, o que é evangelho? É boas novas, né? Boas novas. Será que nós, como crente, como cristão, estamos realmente cumprindo a nossa missão? Sabe, Wellington, na minha família, sabe, quando eu comecei, meus filhos crescerem, né? A minha maior preocupação era que meus filhos se dedicassem à causa de Deus. Porque para mim, não tem missão maior, né? E teve uma pessoa que chegou e falou: poxa vida, mas um menino desse tão inteligente, né, vai se dedicar a vida ao pastorado. Gente, para mim, não tem ministério maior. E foi o que o Marcos, no final da sua vida, percebeu. Você já pensou se Marcos não tivesse mudado de ideia, né? Como seria a sua vida? Então, irmãos, amigos, não existe missão melhor do que a gente cumprir a vontade de Deus. O que é a vontade de Deus? O Evangelho. O que é o Evangelho? Boas novas, né? Cumprir realmente o que Deus outorgou a cada um de nós. As boas novas. Alessandro, o que significa para você o Evangelho, amigo? O Evangelho, ele me traz essa noção de esperança, né? Uma nova esperança. E eu refletindo tudo que o Tiburcio falou também, eu pensei assim, você vê que até para Marcos, né? Para Marcos houve uma esperança, né? De que eu acho que o Evangelho, o sentido do Evangelho para ele também fez tanta diferença, fez uma coisa, foi tão valorizado para ele que ele falou: não, eu não posso desistir, eu tenho que enfrentar. Não vou abrir mão. Eu preciso me apegar a eles, ao Paulo, ao Pedro, que estiveram com Cristo. Eu preciso relatar isso para outras pessoas, né? Então, eu acho que o Evangelho realmente precisa mover a cada um de nós, né? Dessa forma, que nem o Tiburcio colocou, né? De fazer o nosso papel também, de levar à frente essas boas novas, né? E levar as pessoas a entenderem o quanto que Cristo as ama, né? E o quanto que é importante tomar uma postura em relação a isso, né? Legal, amigos, o nosso tempo já voou. Mas eu quero abrir aqui para vocês darem as considerações finais sobre essa nossa lição número 1 do nosso guia de estudos, o princípio do Evangelho. Manda aí um recado para os nossos irmãos, amigos que estão nos assistindo. Tiburcio, considerações finais e, na sequência, você, meu querido Alessandro. A minha última consideração, a minha pergunta é o seguinte: o que fazer para ser diferente? Gente, porque às vezes nós estamos na igreja há tantos anos, né, Wellington? A gente ouve tão bons sermões, tem pessoas que entendem de Bíblia,
e sendo escrito profecia, mas a sua vida não demonstra isso. Então eu penso o seguinte, Berto, a gente tem que tomar uma atitude. Qual é a nossa atitude? Ser vencedor? Não. Mais do que vencedores. Porque as pessoas hoje, que elas querem? Ser vencedor no trabalho, né? Fazer ali uma faculdade, ali ter um bom emprego, ali ganhar. Ele está sendo vencedor aqui no mundo. Agora, o nosso objetivo principal, nosso, de cada um de nós, é o que? É ser mais do que vencedores. O que é ser mais do que vencedores? A eternidade. Gente, isso não tem preço. A eternidade, né? Esse tem que ser o nosso foco, o nosso alvo, né? Nosso alvo supremo, né? Legal. Querido Alessandro, suas considerações, amigo? O que me chamou a atenção bastante nesse estudo do início do livro de Marcos, da vida dele, foi a gente entender que Deus sempre está disposto a nos levantar, né? A nos fazer, nos motivar, né? Por mais que em algum momento a gente tenha uma queda, um momento de desânimo, mas Cristo e o seu Espírito Santo têm o poder de nos levantar, né? O Evangelho, ele é capaz de fazer as pessoas também terem atitudes inesperadas, né? Que Paulo não esperava que de repente Marcos fosse realmente um apaixonado pelo ministério, né? Então que nós possamos também aprender com isso, né? De ter essa visão, de encorajar outros também para que eles possam realizar grandes coisas, né? Que possamos também a cada dia ter essa paciência, né? Esse amor que Cristo tem pelas pessoas, né? E muitas coisas podem ser realizadas. Legal. Queridos, esta foi apenas a lição número 1 do nosso guia de estudos, o Evangelho de Marcos, que nós vamos desfrutar ao longo desses 3 meses. A cada semana você vai ter aqui um material de altíssima qualidade, convidados especiais para refletirmos no poder e na beleza da palavra de Deus. Nós queremos agradecer a sua companhia e agora eu vou pedir a você que juntamente conosco feche os seus olhos, enquanto nosso querido irmão Tibúcio vai orar para nós. Pai, estás nos céus, nossa gratidão por Marcos, nossa gratidão por saber, Senhor, que nós temos uma esperança, nossa gratidão por saber, por mais que nós erramos, nós temos a segunda chance, nossa gratidão por saber que nós temos essa esperança de um dia estar na eternidade contigo. Portanto, abençoe a todos nós, dê a nós o poder e, acima de tudo, nos ajude a sermos diferentes, nos ajude a fazermos o seu trabalho e cumprir a nossa missão. Pedimos por Jesus. Amém, Pai. Amém. Fique inteirado sobre os assuntos e eventos do nosso distrito de Sobradinho. Assista a mensagens pastorais, envie mensagens de aniversário para pessoas de nossa comunidade, tenha acesso aos endereços dos pontos e reuniões de pequenos grupos e muito mais. Ele é de fácil acesso, dinâmico e interativo. Entre agora mesmo na loja de aplicativos do seu celular, baixe o S7 Play e com ele você ficará por dentro de tudo. Maranata, o Senhor logo vem.